E a final da Copa do Brasil, que vale 60 milhões de reais, terá os dois clubes mais populares do país. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores da final entre Flamengo e Corinthians. Bora te atualizar também sobre Vitor Pereira, que prometeu dar uma resposta em breve sobre a renovação ou não do seu contrato. Já no Flamengo, será que Neymar pode ser o reforço pretendido por Marcos Braz, aquele de nível mundial? Fala ainda sobre o São Paulo, que precisa reduzir custos para a próxima temporada. Se o tricolor se livrar de 3 jogadores, vai garantir uma economia gigante. Bora falar ainda sobre o Palmeiras, como é que anda o banco digital que pretende transformar a arrecadação alviverde. Para completar, racismo contra Vini Júnior na Espanha, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês. Sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nessa sexta-feira, 3 jogos super importantes na Série B e com cotações bem legais. Tem Vasco e Náutico, vitória do Vasco pagando R$ 1,52. Tem Novo Horizontino e Grêmio, triunfo do Grêmio pagando R$ 2,31. Tem ainda Tombense e Londrina. Esse resultado, qualquer cotação que você pegar vai valer super a pena. A partir de sábado começam jogos do Campeonato Brasileiro. No sábado e no domingo, 9 partidas da primeira divisão. Que tal apostar no Fla-Flu ou então em Palmeiras e Santos? Para aproveitar essas e outras possibilidades é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar sobre a emoção de Duqueiroz depois da classificação do Corinthians contra o Fluminense. Duque é titular absoluto, quase foi às lágrimas no vestiário quando lembrou que aos 7 anos de idade jogava bola dentro de uma cadeia. O pai dele estava preso e ele ia visitar o pai aos domingos. E agora, anos depois, ele vai ter a oportunidade de fazer uma final da Copa do Brasil, enfrentando justamente o Flamengo. Toda a sorte do mundo ao garoto. Bora contar também sobre Rodrigo Hype, que é o empresário de Quinteiro, Juan Quinteiro, meia colombiano de 29 anos de idade. Contei para vocês nessa quinta-feira que ele é um dos alvos do Vasco. E informei inclusive que o empresário dele, o Rodrigo, estará no Rio de Janeiro na próxima semana para conhecer o projeto do Vasco e da 777. Rodrigo foi perguntado a respeito das negociações e tentou despistar, afirmando o seguinte, abre aspas: estarei no Brasil, mas por enquanto estarei conversando e cumprimentando clubes amigos, fecha aspas, não querendo afirmar ou confirmar a notícia de que vai se encontrar com o Vasco. Continua sustentando que o Vasco está interessado no meia que pertence ao River Plate. Bora falar também sobre Maurício Pellegrino. De acordo com a imprensa argentina, o ex-técnico de vários clubes grandes do futebol europeu conversa com o Peixe. Santos desconversa, afirma que hoje tem no Orlando Ribeiro seu técnico, ainda que de forma interina para as próximas rodadas. Se ele tiver resultados pode continuar, se não, o Santos vai buscar um treinador com mais urgência. Quero falar ainda sobre o Vasco da Gama, que precisou dar 30% dos direitos econômicos do Andrei na renovação do contrato. O vínculo ou a prorrogação desse contrato foi anunciada de forma oficial nas últimas horas. O Andrei, que é a maior promessa do Vasco em bastante tempo, até então o Vasco era dono de 100%, vai ficar com 70% e 30% do valor de uma venda futura será do atleta, que renovou seu contrato até 2027. Multa de 50 milhões de euros para clubes do exterior e 200 mil reais por mês de salário. Para fechar as saideiras do Giro de Notícias, contar que Cuiabá e Red Bull Bragantino farão a final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Cuiabá eliminou nessa quinta-feira o Fluminense nos pênaltis, enquanto o Red Bull Bragantino despachou o Vila Nova. E queria contar também que o Inter renovou o contrato com Carlos de Penha, atacante chileno que chegou na metade da temporada, vem com bons números, tinha contrato só até dezembro. Seu novo vínculo com o Colorado será até dezembro de 2024. Com a camisa do Inter ele disputou 32 partidas, tem 3 gols e 6 assistências. Bora falar sobre Vinícius Júnior, que segue causando ciumeira no exterior. Nessa quinta-feira, durante um programa de TV na Espanha, a gente presenciou um ato de racismo claro. Deixa eu te explicar direito essa história. O Koke, que é capitão do Atlético de Madrid e adversário do Real Madrid nos próximos dias, o Koke afirmou que se o Vinícius Júnior dançar ao comemorar um gol, vai pegar bem mal e o torcedor do Atlético vai ficar bem bravo. E era esse o tema de uma discussão num programa de TV espanhol chamado El Chiringuito. É bastante tradicional. Pois bem, o presidente da Associação de Agentes Espanhóis, o Pedro Bravo, que estava participando da discussão, disse o seguinte, abre aspas:
Você tem que respeitar o rival. Recado ao Vinícius Júnior. Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Vai piorar. Ele completa. Aqui você tem que respeitar os companheiros de profissão e deixar de dar uma de macaco. Quando ele falou isso, companheiros de discussão se incomodaram. E a repercussão foi extremamente negativa. Depois esse cidadão tentou se desculpar por meio do Twitter, mas aí a besteira já estava feita. Tomara que o Vinícius Júnior faça uma grande apresentação, faça gol e dance bastante para calar a boca desses críticos preconceituosos e racistas. Bora falar sobre a final da Copa do Brasil. A final dos milhões de torcedores e de dinheiro em jogo. Primeiro contar que o Corinthians fez 3-0 no Fluminense na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena. O Renato Augusto abriu o placar com um golaço. No finalzinho, já nos acréscimos, o Juliano fez 2-0. E para fechar com chave de ouro para o torcedor do Corinthians, a vitória por 3-0 foi sacramentada com um gol contra do Felipe Melo, que havia entrado no segundo tempo. O ex-jogador do Palmeiras, toda vez que tocava na bola era vaiado. Pois bem, com a vitória de 3-0, o Corinthians passou a decisão com um placar agregado de 5-2, 2-2 no jogo de ida no Rio de Janeiro, e agora teremos Corinthians e Flamengo. O Fla já havia eliminado o São Paulo na quarta-feira. O campeão da Copa do Brasil vai embolsar 60 milhões de reais, esse é o prêmio prometido pela CBF ao vencedor. Já o vice-campeão vai ficar com 25 milhões de reais, convenhamos, é bastante dinheiro. Flamengo e Corinthians, ao longo das fases, eles estrearam na terceira fase da Copa do Brasil, já embolsaram até aqui 16 milhões e 800 mil reais. Sétima final de Copa do Brasil do Corinthians, oitava final de Copa do Brasil do Flamengo, ambos têm 3 títulos, cada aquele que for campeão se tornará tetracampeão. Para completar, vale a lembrança de que as finais vão acontecer em jogos de ida e volta. Primeira partida no dia 12 de outubro, jogo da volta em 19 de outubro. O mando ainda não está definido, vai acontecer um sorteio na próxima segunda-feira na sede da CBF para ver se o primeiro jogo acontece no Maracanã ou na Neoquímica Arena e o segundo jogo o inverso. Para completar, queria contar para vocês que nunca Flamengo e Corinthians se enfrentaram na final da Copa do Brasil. Já rolou uma Supercopa que terminou com vitória do Corinthians por 1-0 com um gol do Neto. E eu quero o seu palpite, use o espaço para comentários para dizer quem se sagrará o campeão. Quero falar sobre o futuro de Vitor Pereira. O técnico português, depois da vitória por 3-0 em cima do Fluminense, disse em entrevista coletiva que não vai esperar até a virada do ano para dar uma resposta se fica ou não no clube. Ele foi questionado se não haveria um prejuízo muito grande para o Corinthians em relação ao seu planejamento para 2023 por conta dessa indecisão do técnico. Vitor Pereira respondeu da seguinte maneira, abre aspas, por respeito ao clube e à torcida, tenho que antecipar essa decisão. Vou antecipar. Pretendo conversar com minha família e com o presidente. Tenho que ver o timing certo, mas tenho que antecipar, fecha aspas. Então, já está meio claro que o Vitor Pereira dará sua resposta sobre a renovação ou não do contrato muito em breve. A expectativa, pelo que eu senti de um dirigente corintiano com quem conversei ao longo da madrugada, é que essa resposta venha em meio às finais da Copa do Brasil, na metade do mês de outubro, jogo de ida no dia 12, jogo de volta no dia 19. O VP, especialmente se não for ficar, não vai anunciar antes da decisão da Copa do Brasil. Ele entende que isso pode causar um prejuízo. Agora, se a decisão for de ficar, é possível que esse anúncio aconteça muito em breve. O futuro dele é super importante. O Corinthians tem uma série de coisas planejadas que precisam ou não do aval do técnico, como, por exemplo, contratações, renovações, entre outras coisas. O VP também falou a respeito da final contra o Flamengo. Ele disse o seguinte, abre aspas, não tenho dúvida que vamos discutir. Não acredito que vai ser uma partida desnivelada. Vai ser uma grande final. Só uma curiosidade, o Flamengo chega à final da Copa do Brasil contra um adversário que ele já conhece. O Flamengo enfrentou e passou pelo Corinthians na Libertadores da América. E na Libertadores a decisão é contra o Atlético Paranaense, time que ele eliminou na Copa do Brasil. Só para completar sobre o VP, ele fez vários elogios ao time pela forma como se comportou no 3-0, abre aspas. Começo a sentir que a equipe joga como eu quero. Morde, é agressiva, mais ligada. Quando vim para o Brasil, vim com essa ideia. E eu disse que se tivesse um pouco de tempo e os lesionados voltassem, vocês iriam ver uma melhora. E de fato isso tem acontecido. Só para arrematar de vez ainda sobre o Corinthians. Na entrevista coletiva pós-jogo, o VP afirmou que se for embora para Portugal ou para a Europa, pretende levar o Piton. Ele entende que o lateral esquerdo, que nem é titular nesse momento, está sendo preparado para virar uma estrela de clubes grandes do futebol mundial. É curioso ver isso, sabendo que o Fábio Santos é quem tenha jogado como titular.
Partida que terminou com a vitória do Corinthians por 3-0 com o Fluminense, assistida por 45.998 pessoas, para uma renda bruta de R$ 2.700.000. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Tricolor que busca economia para a próxima temporada. Foi o próprio Rogério Ceni, na quarta-feira, depois da derrota para o Flamengo, quem admitiu que entre os planos do São Paulo para 2023 está diminuir a folha salarial de hoje 15 milhões de reais. E tá fácil diminuir essa folha. 3 dos atletas cujos contratos terminam têm salários altíssimos, e a não renovação deles garantiria uma economia de até R$ 1,5 milhão de reais. Já é certo que não fica o atacante Éder, que é inclusive o mais caro de todos. O Éder ganha R$ 700 mil por mês, não consegue ser titular, ele já teria deixado o clube na virada de 2021 para 2022. Rogério Ceni, na oportunidade, pediu que o Júlio Casares desse mais uma oportunidade. O Éder não consegue se ajudar, atua de maneira com muita dificuldade, não faz muitos gols e deixará o São Paulo na virada do ano. R$ 700 mil a menos na folha por mês. Outros 2 jogadores, esses têm situação ou uma saída mais delicada, até porque tem boa relação com o torcedor e com a diretoria. Me refiro a Miranda e a Rafinha. Juntos eles custam R$ 800 mil por mês. Nenhum deles é titular absoluto. Miranda é reserva, embora tenha feito bons jogos numa sequência recente. O Rafinha perdeu a condição de titular para o Igor Vinícius. O que conta a favor do Rafinha numa eventual renovação é a relação que ele tem com os outros jogadores e também com os dirigentes. É um cara que passa muito bons exemplos. Já o Miranda tem uma baita história com o São Paulo e o Tricolor já deixou claro que, se ele quiser, terá seu contrato renovado. Eu, como dirigente do São Paulo, não renovaria o contrato de nenhum deles. Não dá para manter jogadores que são reservas com salários médios de 400 mil por mês. Se abre mão dos 2 e do Éder, você tem uma economia de R$ 1,5 milhão de reais e vai buscar, por exemplo, 3 jogadores ganhando 500 mil que podem ser muito mais úteis do que esse trio. Só para lembrar que o São Paulo ainda tem vários outros jogadores em fim de contrato, Luizão e Igor Gomes, que não ficam por causa das renovações do contrato complicadas. O São Paulo também tem com contratos terminando em 31 de dezembro o atacante Marcos Guilherme, o meio-campista Andrés Colorado, o volante Gabriel Neves, além do zagueiro Valse. Desses todos, é natural que só o Andrés Colorado não tenha seu vínculo prorrogado para o próximo ano. Bora falar agora sobre Neymar e a chance dele ir para o Flamengo. Várias pessoas durante a live do Nicola dessa quinta-feira me perguntaram se o reforço de nível mundial prometido pelo Marcos Braz nas últimas horas não poderia ser o Neymar. E aí eles até voltaram, destacaram uma entrevista que o Marcos Braz deu recentemente. O Marcos chegou a tratar sobre esse assunto e falou o seguinte, abre aspas, passa uma Copa e o Neymar fala, vou morar 6 meses no Brasil, por exemplo, em Mangaratiba, e quero jogar no Flamengo. Se ele fizer essa movimentação, é possível contratá-lo. Se não fizer, afirmo que é impossível, fecha aspas. Ou seja, o próprio Marcos Braz alimentou essa especulação de que o Neymar pode virar jogador do Flamengo. Mas eu asseguro para vocês que não há chance alguma de o Neymar pintar no Flamengo depois da Copa do Mundo. O PSG manteve o Neymar e tem nele um dos grandes destaques nessa atual temporada. O PSG sonha em ganhar pela primeira vez o título da Champions League e sabe que o Neymar tem papel importante. Mas não é só isso, tem a questão financeira. O Neymar ganha hoje o 2º maior salário do elenco do PSG, só atrás do Mbappé, e não é pouco dinheiro. Ele fatura cerca de 50 milhões de euros por temporada, isso equivale a 262 milhões de reais por ano. Dividido por 12, e significa que o Neymar fatura 22 milhões de reais por mês. Só a título de comparação, a folha inteira do Flamengo, incluindo atletas, comissão técnica, gira na casa dos 30 milhões de reais. O Neymar sozinho equivale a 2/3 da folha do Flamengo. Isso sem falar no custo de uma operação para compra do jogador, atleta que foi contratado do Barcelona por 222 milhões de euros. Rubro-negros, esqueçam tal possibilidade. Os 3 reforços pretendidos, sonhados pelo Flamengo, certamente serão de menor escala. 2 nomes que estão na pauta do Flamengo e nunca deixaram de estar. O volante Wallace, que pertence ao Udinese, e o Thiago Mendes, que pertence ao Lyon. O detalhe é que os 2 são volantes, certamente não seriam os 2 contratados. O Michael, que está louco para deixar o Al Hilal, é um cara que pode pintar no Flamengo na próxima temporada, especialmente se o Al Hilal topar emprestá-lo. O Oscar nunca deixou de sair da pauta do Flamengo, mesmo depois do não acordo com o time dele com o Xangai Port. E o Oscar talvez até seja esse atleta de nível mundial sugerido pelo Marcos Braz. Ah, Nicola, mas será que o Oscar está nesse nível? Eu acho que não, mas talvez o Marcos Braz, quando falou a respeito, tenha se referido a ele. Teve muita gente perguntando se não poderia ser o James Rodrigues.
Vale lembrar que o colombiano acabou de fechar com o Olympiacos da Grécia. Também indagaram se não poderia ser o uruguaio Cavani. O Cavani acabou de fechar com o Valência, então esses dois também já estão descartados. Você tem palpite? Quem que você imagina que possa ser esse craque de nível mundial sugerido pelo Marcos Braz? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito do banco digital do Palmeiras. Algumas semanas atrás contei para vocês que o Palmeiras tem a intenção de criar um banco digital próprio, em que o torcedor que tem conta em outro banco vai fechar essa conta no outro banco para abrir a conta no banco do Palmeiras. E sem intermediários, não é que o Palmeiras vai fazer uma parceria. É o Palmeiras quem está tocando todo esse projeto do banco. O banco, inclusive, deve se chamar Banco Palmeiras. Por lá, o torcedor alviverde vai poder, por exemplo, fazer cartão de crédito, conta corrente, marketplace, milhas, investimentos e outros serviços para que ele possa ter o dinheiro dele bem cuidado. É um banco absolutamente igual a todos os outros, a única diferença é que é um banco digital, um banco que você vai fazer a maioria das suas operações via internet. E o Palmeiras está programando ou projetando a capacidade de faturamento enorme com esse banco. A ideia é levar 2, 3, 4 milhões de torcedores para dentro do banco do Palmeiras e fazer uma série de receitas girarem dentro do próprio Palmeiras, só para dar um exemplo. O torcedor que é palmeirense vai abrir uma conta no banco digital do Palmeiras e ele é torcedor Avante. Ele vai poder fazer o pagamento para o Avante dentro do próprio banco, através do seu telefone celular. Ele quer comprar um uniforme, uma camisa do Palmeiras, ele vai poder utilizar a grana do banco dele para fazer uma compra na loja do Palmeiras. Ou seja, o dinheiro vai circular sempre dentro do Palmeiras e dos seus parceiros comerciais. Projeto de fato muito interessante. E o que eu tenho notado é uma demora. Muita gente até perguntando, e aí o banco digital, Nicola, o que está rolando? Os dirigentes do Palmeiras não falam sobre o assunto, é um segredo total. Conversando com dois conselheiros muito próximos, a Leila Pereira, eu consegui escutar que o que pega hoje, ou que tem atrasado o lançamento desse banco digital, são pequenos problemas com a Receita Federal. A Receita fez algumas exigências para que esse banco tivesse aprovação e pudesse ser lançado de forma oficial. O Palmeiras está ajustando essas dificuldades, essas diferenças com a Receita Federal e pretende, num futuro não muito distante, fazer o lançamento do banco, que pretende, tem a intenção de garantir muitos milhões de reais por temporada, se transformando numa receita tão grande ou tão bacana quanto a de um patrocinador master ou quanto da venda de jogadores para o exterior. E você pensa em ajudar seu time? Você já cogitou a possibilidade de ter uma conta num banco do seu próprio time? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa sobre o assunto. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com mais um vídeo e também com o programa do Nicola. Abraço, tchau, boa sexta!